Olá! O Justiça em Questão de hoje abre as portas das novas instalações do prédio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que marca a unificação do trabalho desenvolvido pelo Judiciário de Segunda Instância. Saiba a maneira correta de descartar medicamentos fora da data de validade ou não utilizados. Veja também o que fazer quando se tem a bagagem extraviada ou violada em viagens de avião. Você sabia que é possível alugar um imóvel mesmo que não se tenha um fiador? Entenda quais são as alternativas. Casamento comunitário reúne 1000 casais e um objetivo: legalizar a união por meio da certidão de casamento. O JQ viaja pelas comarcas mineiras e descomplica termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Amplo, moderno e econômico. A nova sede do TJMG em Belo Horizonte reúne todas as câmaras de julgamento em um único local. Um sonho concretizado que agradou servidores e magistrados. Confira na reportagem de Silvana Monteiro como ficou a nova estrutura e a prestação de serviço jurisdicional. O edifício sede do Palácio da Justiça representa a unificação dos serviços judiciais da segunda instância. O atendimento, que estava dividido, passa a ser feito em um único local. Agora o Tribunal de Justiça tem uma única sede, onde os advogados, os defensores públicos, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, os desembargadores trabalharão continuando na difícil missão de distribuir justiça e de fazer cada vez mais prestigiado o Judiciário Mineiro. O prédio, que antigamente era de uso comercial, foi completamente reformado, privilegiando a amplitude dos ambientes e a sustentabilidade no uso dos recursos. O aspecto de ar-condicionado, que foi redimensionado, você tem o aspecto de energia, atenção à não utilização de papéis, com relação à questão de material de manutenção, como, por exemplo, limpeza. Nós optamos por um carpete, um tipo de carpete que não necessita de água. Desenvolvimento e a escolha dos materiais que foram inseridos no prédio, tudo está atendendo a uma atenção e uma dinâmica própria voltada para uma atuação com mais responsabilidade quanto à questão do meio ambiente. São 18 andares onde funcionam as câmaras e cartórios cíveis e criminais, os gabinetes da presidência e das vice-presidências e de 130 desembargadores, além de outras áreas de apoio. Foram construídos 11 plenários para sediar as sessões de julgamento, amparados por uma área ampla com poltronas para dar mais conforto a advogados e demais partes em processos. Para a realização dos julgamentos do Tribunal Pleno e do órgão especial, tem um plenário novinho, equipado com capacidade para mais de 230 pessoas. Estamos num prédio funcional, num prédio como convém à justiça, que tem a sua nobreza, porque a justiça é nobre, é solene, mas ao mesmo tempo oferece à comunidade jurídica, que não é só aos magistrados, aos desembargadores, aos servidores da casa, mas aos advogados, aos procuradores de justiça, aos promotores de justiça e à comunidade, ao cidadão, mais funcionalidade e melhores condições de trabalho. Isso é que o prédio representa hoje, esse grande simbolismo de conquista para a comunidade jurídica mineira. A localização do edifício sede do Palácio da Justiça é privilegiada. Ele fica na Avenida Afonso Pena, uma das mais importantes vias de acesso à capital mineira. As várias linhas de ônibus circulando na porta favorecem o fluxo de advogados, servidores e da população em geral. Nós estamos chegando a um prédio que ele tem estrutura para receber, um grande movimento de pessoas. 4.000 pessoas diariamente circulando no prédio. Advogados, partes, pessoas que vêm conhecer o Poder Judiciário, pessoas que precisam do Judiciário por alguma razão. E essa unificação, ela vai facilitar essa busca de socorro, vai facilitar essa prestação de serviço. Para a assessora judicial Ana Célia, um ambiente renovado demonstra a valorização do servidor e contribui para uma maior produtividade no trabalho. Você fica mais motivado para trabalhar. Aqui a gente trabalha com mais
é mais silencioso, é mais agradável. Então eu acho muito bom, eu achei muito amplo, porque antes existia essa dicotomia, uma parte de direito privado ficava na Raja, a parte do direito público ficava na Rua Goiás. Hoje a gente não tem, reunimos todos no mesmo, que é excelente para o jurisdicionado, é excelente para o servidor e para todos os desembargadores, eu acredito. A advogada Lília Oliveira participou em junho da primeira sessão de julgamento no novo prédio e ficou satisfeita com o que viu. A estrutura está impecável, muito boa mesmo, eu acho que atende bem tanto o trabalho do advogado quanto do funcionalismo público em geral, e as instalações estão bem satisfatórias. Siglas que fazem referência ao judiciário podem deixar muita gente confusa. Mas não se preocupe, a gente te explica agora a diferença entre STJ e STF. Confira. O STJ, o STF, Não faço ideia. Eu realmente não manjo muito dessa área, não. STJ é Sistema Tribunal Jurídico, STF é Sistema... não sei. Um é o Supremo Tribunal de Justiça e o outro é o Supremo Tribunal Federal. A instância mais alta é o Supremo Tribunal Federal. STJ, Superior Tribunal de Justiça. É a última instância em âmbito nacional para causas e processos que já passaram pela Justiça de primeiro e segundo graus. É composta por 33 ministros nomeados pelo Presidente da República, a partir de lista elaborada pelo próprio STJ. O artigo 105 da Constituição Federal estabelece quais ações judiciais podem ser iniciadas e revistas pelo órgão, inclusive no julgamento de recursos especiais. É importante ressaltar que o STJ também é competente para julgar os processos dos Tribunais de Justiça Militar dos Estados. Esses casos não são de responsabilidade do Superior Tribunal Militar, como pode parecer à primeira vista. Já o STF, Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo do Poder Judiciário, composto por 11 ministros. Cabe ao STF julgar ações diretas de inconstitucionalidade, apreciar pedidos de extradições requeridos por Estado estrangeiro e julgar pedido de habeas corpus de qualquer cidadão brasileiro. Como se desfazer de medicamentos que não foram utilizados ou que estão vencidos? Jogar remédios no lixo comum ou no vaso sanitário não é a solução adequada. Essa atitude promove contaminação do meio ambiente e riscos para a população. Confira na reportagem de Silvana Monteiro. Em comprimido, cápsulas, drágeas, pomadas, gel e líquidos. Se por um lado os medicamentos podem ser úteis no combate a alguma doença, por outro podem provocar impactos ambientais se forem descartados indevidamente. A forma de descarte depende da destinação dada pelo município e o cidadão deve procurar essa informação antes de jogar fora os medicamentos que tem em casa. Na verdade, existem 2 tratamentos aceitáveis para medicamentos hoje. 2 destinações finais. Uma, o tratamento feito através da incineração e outro, a deposição em aterro sanitário classe 1, que é um aterro sanitário para resíduos perigosos. Quando o município possui esse tratamento incineração, facilita para a população, porque ela pode pegar tanto os medicamentos líquidos como sólidos, pomadas, cremes, comprimidos e drágeas, colocar todos em uma única sacola e levar até o ponto de coleta. Para alguns municípios que não possuem a incineração como tratamento, apenas o aterro sanitário, sim, precisa ser separado os medicamentos líquidos dos medicamentos sólidos. Os remédios não podem ser jogados em lixo comum e nem em vasos ou pias. Se cada um descarta um comprimido aqui, uma pomada ali, o dano provocado ao meio ambiente será imenso. E a cada quilo de medicamentos que são colocados no meio ambiente de maneira incorreta, são contaminados 450 mil litros de água. Hoje, na capital mineira, as unidades básicas de saúde já podem receber esses medicamentos para descarte. Existe também um projeto de lei municipal com o objetivo de obrigar os estabelecimentos que vendem remédios a receber de volta da população para fazer o descarte. O Conselho Regional de Farmácia defende uma maior rede de coleta e
Por isso, lançou uma campanha com a previsão de envolver todos os municípios mineiros. Por isso, nós do Conselho lançamos o programa Traga de Volta, que faz o quê? Com que todas as empresas, ou públicas ou privadas, possam aderir a essa rede de voluntários. Além do descarte correto, algumas dicas podem ajudar a gerir a famosa farmacinha em casa, evitando acidentes e contaminações. Verifique com frequência a data de vencimento dos remédios que você tem em casa. Separe os remédios vencidos e mantenha-os longe do alcance de crianças e idosos. Dirija-se ao ponto de coleta mais próximo de sua casa e entregue os medicamentos. Agulhas ou lancetas usadas para aplicação de medicamentos devem ser descartadas em recipiente rígido e lacrado. No próximo bloco, saiba como garantir os seus direitos na hora de despachar a mala no aeroporto. E também os temas atuais em discussão pelo Judiciário Mineiro. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Descobrir que a mala e os pertences se perderam pelo caminho ou foram violados é um dos medos mais comuns de quem viaja de avião. Saiba como proceder nessas situações e garantir seus direitos. Você faz uma viagem e descobre que as malas que despachou foram parar em outro lugar. O que fazer? Se você pensou que o primeiro passo é procurar a companhia aérea, acertou. Mas não basta reclamar. É preciso comprovar que despachou a bagagem e preencher o documento certo. Existe um documento específico que ele tem que preencher. No transporte nacional, chama RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Preenche. Tem algumas companhias aéreas que pedem para ficar com o ticket da bagagem. Se ela querer reter esse ticket, tire uma foto, porque esse ticket também fala os quilos daquela bagagem. A ANAC informa que o prazo para a devolução da bagagem extraviada é de 7 dias para voos nacionais e 21 dias para voos internacionais. Nesse período, o passageiro pode se ver obrigado a fazer compras para substituir os pertences extraviados. Segundo a advogada, em viagens mais curtas, a duração não pode servir como argumento para as empresas se eximirem da responsabilidade. Hoje, dificilmente você viaja para o exterior e fica 21 dias. Às vezes você fica 5 dias, uma semana, 10 dias. E o nacional você fica 3, 4. Então, mesmo que tenha esse prazo, não tira o direito do consumidor, a restituição do que ele pagou e, sobretudo, os danos morais. Que seria a frustração, a fadiga, o desgosto que o consumidor teve no momento em que ele não conseguiu ter os seus pertences no destino contratado. Mesmo tendo a mala devolvida, o consumidor tem o direito de ser compensado, pois ficou caracterizada a má prestação do serviço. Nos casos de violação da bagagem, o passageiro também pode ser restituído. É interessante porque a mala é violada e o cadeado está intacto. O consumidor ele nem sabe como ocorreu. Há situações em que no ticket, como que eu falei, tem os quilos, ele pega a mala e já sente que estava um pouco vazia. Isso é dificílimo, né? Então, já no próprio aeroporto, ele vai na companhia e fala, pesa porque está com um peso diferente, distinto ao que eu te entreguei. A queixa pode ser feita mesmo que a falta de objeto seja percebida dias depois. O que a gente observa é que a companhia aérea ela não aceita formalizar depois, mas ele tem 7 dias para formalizar. Então, como a empresa aérea nega a formalizar, ele recorre e ele faz um boletim de ocorrência. Nesse caso, o passageiro pode enviar um e-mail à companhia e depois retornar ao aeroporto para preencher o documento que formaliza a reclamação. Para tentar se prevenir dessa dor de cabeça, a advogada dá algumas dicas. Identifica sua mala dentro e fora. As nossas malas são pretas, então coloque alguma fita para tentar diferenciá-las. No momento em que está despachando, confira com a atendente se aquela mala está realmente indo para o trajeto contratado. Cuidado nesses voos de conexão. Dinheiro, máquina fotográfica, produtos eletrônicos, joias, leve na bagagem de mão. E leve também algumas, a gente fala, algumas peças de roupa na bagagem de mão. Ameniza um pouco este dano até encontrar a sua mala.
Os grandes nevoeiros da região montanhosa, chamados de brumas, dão nome à cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Confira outras curiosidades sobre a comarca. Brumadinho, terra de riquezas históricas, culturais, econômicas e naturais. As atividades de grande parte dos mais de 38 mil moradores estão concentradas no turismo e na mineração. Por meio da mineração, o município arrecadou mais de 30 milhões de reais em impostos em 2016. Já o turismo na cidade se deve principalmente às belezas paisagísticas e ao Instituto Inhotim. O museu reúne grande acervo de arte contemporânea nacional e estrangeira, em meio a um jardim botânico com mais de 4.200 espécies de plantas. O local, inaugurado em 2006, já recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes. O Inhotim também atua como parceiro em ações educativas do Poder Judiciário Mineiro na comarca. Em 2016, jovens em situações de vulnerabilidade social visitaram o espaço. A atividade fez parte do programa Expresso Coinge, da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG. A iniciativa promove passeios culturais e recreativos para jovens que vivem em instituições de acolhimento, contribuindo para sua formação por meio do contato com a arte, a cultura e o esporte. Outra ação promovida pelo Judiciário na comarca foi a construção de um espaço para a educação e a profissionalização de presos no presídio de Brumadinho. A obra foi custeada pela Vara de Execuções Penais e foi executada pelos próprios presos. Aqueles que trabalharam na obra tiveram remissão de pena, com desconto de 1 dia a cada 3 trabalhados. A gente volta daqui a pouco para explicar como é possível alugar um apartamento sem depender de um fiador. E também o apoio do TJMG na promoção do casamento comunitário. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Muitas vezes a pessoa encontra o apartamento ideal para alugar, mas a dor de cabeça começa quando é preciso a assinatura de um fiador para fechar o negócio. Atualmente, muitas imobiliárias oferecem alternativas para locador e locatário. Entenda. Bom, Igor, quais são as opções aí de contrato de aluguel sem a necessidade de fiador? Então, a Lei 8.245, em seu artigo 37, que regulamenta a locação de imóveis urbanos, dispõe que existe o seguro-fiança, o depósito-calção e a cessão fiduciária de títulos de capitalização. O que o locatário deve se atentar quando assinar um contrato de aluguel sem fiador e em algum momento ele não puder arcar aí com esse pagamento? O artigo 59 da Lei 8.245 deixa claro que essa é uma das hipóteses que garante ao locador o direito de ingressar em juízo com uma ação de despejo requerendo uma medida liminar. E o que isso significa? Que o juiz, apurando que não há nenhuma garantia, ele determina que no prazo de 15 dias o imóvel seja desocupado. Mas o locatário terá o direito de elidir a liminar. O que significa isso? Ele pode fazer um cômputo das despesas gerais ordinárias de locação, somadas a juros, eventuais multas contratuais e os honorários de advogado de 10% sobre o valor da causa. Fazendo esse pagamento, o locatário permanece no imóvel, não fazendo o despejo decretado. Bom, se não há a figura do fiador, como o proprietário vai ter aí a segurança de que o imóvel, o aluguel do imóvel dele vai ser pago? Na verdade, não existe essa garantia, mas o que a gente orienta as pessoas é buscar sempre uma composição. A gente sabe que o país vive um período de crise, as locações andam em baixa, então o locatário tem ganhado um poder de barganha. Feito isso, para que o locador não perca um rendimento, os frutos da sua propriedade, é muito importante que ele procure uma aproximação com o locatário, seja por meio de uma locação direta ou mesmo uma imobiliária, e tente uma composição. Caso isso, não resta outra opção senão a rescisão do contrato e uma discussão judicial, se for o caso. Em Minas Gerais, uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública permitiu a 2.000 pessoas se casarem. A cerimônia do casamento comunitário foi realizada pelo 2º ano e permitiu a pessoas carentes economizar, em média, R$ 500 de taxas com os trâmites de cartório, além dos gastos com a festa. Tem marcha nupcial,
bolo, bem casado, tem fotógrafo, buquê, véu e grinalda. A diferença está no tapete vermelho. Nele passa não apenas um casal de noivos, mas 1.010 casais. E se cada casal pode convidar aproximadamente 10 familiares, para abrigar tanta gente, só mesmo um ginásio. Este é o 2º ano que acontece o casamento comunitário. O evento é destinado às pessoas sem condições de arcar com as taxas de cartório. Os casais se cadastram na Defensoria Pública, apresentando os documentos de identificação e comprovante de renda. Podem ser noivos jovens. Ele foi meu primeiro namorado quando eu tinha 15 anos e a gente se reencontrou depois de 4 anos. Temos uma filha linda hoje. Ou casais que já vivem juntos há mais tempo, mas querem regularizar juridicamente a relação. Há quanto tempo vocês estão juntos? Tem 29 anos. Então agora nós estamos realizando nossos sonhos. Com o casamento comunitário, os casais já saem com a certidão de casamento. Uma oportunidade de oficializar a união e também evitar que o relacionamento possa se tornar uma demanda judicial no dia de amanhã. Trabalhamos a pacificação social. E daí são inúmeras demandas que são deixadas de levar ao judiciário. Trabalhamos juntos a desjudicialização de demandas. Trabalhamos a união dos casais, a união entre pais e filhos, a prevenção da criminalidade. E isso tem um impacto social enorme. O evento é uma parceria da Defensoria Pública com o Tribunal de Justiça e outras instituições. Na ocasião, o presidente do Tribunal Mineiro assinou o termo de cooperação técnica entre o TJ e a Defensoria para o registro civil dos novos casais e falou sobre o papel do Judiciário na garantia de direitos. Com isso, com certeza, a gente está cumprindo um papel social de garantir a essas pessoas que estão se unindo o direito à prática da família. Isso amanhã pode acontecer em outras cidades do estado, como também outras parcerias havidas entre o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública. Isso é importantíssimo, porque mais do que trabalhar no caso do conflito, nós estamos trabalhando na prevenção do conflito. A certidão de casamento pode facilitar a vida dos cônjuges em relação a planos de saúde, direitos patrimoniais e heranças, possibilidade que ajuda a atrair algumas famílias. É uma oportunidade melhor que a gente teve, o momento, nossos filhos estão maiores, já estão grandinhos e tudo. Os casais são divididos por região. Cada um deles é chamado para a entrada ao som da banda da Polícia Militar. Os noivos recebem as bênçãos em um culto ecumênico. É aí que acontece a troca de alianças e o primeiro beijo do casal efetivamente casado. Alguns são chamados para a entrega simbólica do documento. E na saída, além dos docinhos e cumprimentos da família, cada um recebe a certidão de casamento. Tudo seguindo o roteiro, como num filme. Para alguns, um verdadeiro conto de fadas. Eu venho esperando isso há 20 anos, né? E é um sonho a ser realizado, de vestir um vestido de noiva, de ser uma princesa por um dia. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.